Está no ar o programa Mazé de Estudo. A partir de hoje, vamos abordar um assunto que eu adoro e que está em voga por toda a cidade: as eleições municipais. Para dar início, antes dos prefeituráveis, eu trouxe uma pessoa muito especial aqui para o estúdio. É a juíza eleitoral Naira Neila Batista Norte, que integra a Comissão de Propagandas Eleitorais. Não vou chamar de doutora, que ela é uma moça linda, amazonense. É um prazer tê-la aqui no programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Até porque antes de começar, não é, as entrevistas com prefeituráveis, a gente tinha algumas dúvidas e que nós vamos tirar agora, e o telespectador também. Obrigada, o prazer é todo meu. É um prazer estar aqui com você. Bom, essa comissão da qual você faz parte, ela tem a finalidade de quê? Para que ela foi formada? Bem, mas a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral é uma comissão formada por 3 juízes, eu, o doutor Alexandre Lasmar e o doutor Rogério Vieira, os quais coordenam uma equipe de servidores que tem a competência para fiscalizar a propaganda eleitoral de todos os candidatos nas eleições de 2012. Bom, como é que está sendo? Já tem um termômetro, não é, da campanha, a gente já sente isso. E como é que está sendo agora aqui em Manaus? Qual é o seu termômetro? Bom, a fiscalização, a equipe de fiscalização, ela já iniciou o trabalho há mais ou menos 2 meses antes do início da propaganda efetiva, não é? Mas a partir do registro dos candidatos, não é? Da iniciativa de registro e do dia determinado para o início do prazo da propaganda, é que nós intensificamos mesmo os trabalhos de fiscalização, porque a partir desse momento os candidatos estão já em campanha. Em campanha efetiva, não é? Certo. Apesar de que, neste início, nós ainda, o termômetro é esse. Nós vemos que no início ainda está morno. Por quê? Porque os candidatos ainda estão preparando seus CNPJs, eles ainda estão abrindo contas para a movimentação dos valores envolvidos na campanha, ainda estão contratando seu material de campanha, a confecção do seu material de campanha. Então, esse início, essas 2 primeiras semanas, realmente... É um pouco mais leve, não é? São um pouco mais leves. Mas estamos fazendo a fiscalização constantemente. Mas a gente já está sentindo nas redes sociais o que vem por aí, não é, doutora? É verdade. Como é que vai ser? Como é que como é que essa comissão vai controlar? Pode controlar? Pode e deve. A fiscalização... Através de denúncia? Através de denúncia e a fiscalização pela própria comissão, não é? A legislação eleitoral, ela admite a propaganda física, que é aquela que todos nós já conhecemos, não é? E, recentemente, desde poucas eleições mais recentes, é que nós temos a propaganda na internet através de sites. A partir deste ano, o TSE admitiu também a possibilidade de propaganda em redes sociais, como Facebook, Twitter e assemelhados. E, sendo admitida essa possibilidade, a Comissão de Fiscalização da Propaganda também vai atingir esses meios. E, para isso, nós temos um perfil no Facebook, temos um perfil no Twitter e, com isso, fazemos a fiscalização de ofício pelo próprio Poder de Polícia, também recebendo denúncias de eventual Como é que a pessoa irregular. acessa esse perfil no Face, o da comissão, é? Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, TRE-AM. É arroba propaganda, né? Não é arroba, é só procurar o perfil no Facebook, e ali podem ser feitas denúncias, podem ser tiradas dúvidas, não há impedimento para isso. O candidato manda para o meu Face um pedido de amizade, né, de solicitação e tal, eu recuso. Eu não quero, não sou obrigada. Não é obrigada. Mas ele insiste, eu recuso. Chega uma hora que você ou você aceita, porque é um saco aquela história toda, qual é a atitude que eu posso tomar? Qual é a atitude que a pessoa pode tomar? Nós temos 3 situações, não é?
ou o candidato já é seu amigo e ele vai postar uma propaganda no seu perfil, e aí vai depender da modalidade do seu perfil. Se ele é um perfil aberto, em que qualquer um pode postar sem a sua autorização, ele vai postar e você exclui ou não, não é? Até eu realmente acho terrível. Acho que não é por aí que se ganha uma eleição. Não, não é por aí. A atuação dos candidatos, ela tem que ser democrática, né? Ela não tem que ser invasiva. Mesmo que nós saibamos que o Facebook e as redes sociais, elas têm um número limitado de participantes, o candidato ele tem que ter a delicadeza de não invadir o jogo perfil de cintura, do outro sem a sua autorização, não é? Mas o que eu quero deixar claro é que a propaganda dentro das redes sociais, ela é possível, ela é possível. É permitido. Eventualmente, se ele colocar e invadir a propaganda, invadir com propaganda o perfil de alguém que não deseja, que não aceitou, pode sim acionar a equipe de fiscalização, porque através do poder de polícia nós iremos determinar essa retirada. Mas eventual indenização por danos morais, qualquer questão relativa à imagem, à parte do patrimônio imaterial da pessoa, isso aí já foge da competência eleitoral. Entendo. Aí ele já teria que ir para a esfera competente, a esfera não civil. precisamos chegar a este extremo. Não há necessidade, é verdade. Não precisamos. Agora, é muito engraçado que está todo mundo falando das redes sociais, de Twitter, de Facebook e tal, e estão esquecendo o célebre caminhão de som, o célebre, como é aquilo que chama... Hein, Bruno? Trio elétrico. O trio elétrico, não é? Panfletagem, como os comícios, como é que a história do bottom, né? Do candidato Exatamente. usar o funcionário público usar o bottom do candidato. Algumas coisas são permitidas, entre essas e outras são proibidas. Então, a Lei 9.504 e a Resolução 23.370, elas trazem as regras do que é proibido e do que é permitido. Então, eu vou começar pelos proibidos, não é? Outdoor está proibido, placas em bens públicos são permanentemente proibidas, placas em bens particulares acima de 4 metros são proibidas, tá? Trios elétricos circulando pelas ruas estão também proibidos. Os showmícios não podem ser realizados. Os comícios não podem ser animados por artistas. Eles podem ter sonorização, até mesmo, pode ter por trio elétrico com jingle da campanha, mas não pode ter aquela animação com músicas de forma geral, música de boi, axé. Isso não pode ter. O showmício ele está proibido. Agora, o candidato que é cantor, como é que ele vai? Ele pode cantar? Ele pode cantar sem fazer propaganda. A profissão dele, ele continua exercendo normalmente. Ele pode continuar fazendo shows e tal? Pode. O que ele não pode é, no show dele, pedir voto. Ele não pode dizer que é candidato, não pode mostrar o seu número de campanha e nem pode cantar o jingle dele de campanha. Então, ele continua exercendo sua profissão. Os artistas, de forma em geral, a resolução permite, mas eles não podem vincular o seu trabalho artístico à sua propaganda. A sua propaganda, a sua campanha. E o apresentador de TV? O apresentador de TV, ele tem que sair. Ele tem que se licenciar. Ele tem que se licenciar. Então, quando a resolução ela admite que os artistas possam continuar suas profissões, ela admite que eles cumpram o seu exercício normal, mas em compensação a lei diz que as emissoras têm que retirar do ar os programas com nome de candidatos comentados ou apresentados por eles. Então, no momento que ele, sendo artista ou não, é um apresentador de TV, ele tem que se afastar do programa, tá? E o programa, se tiver o nome do candidato, também tem que ser trocado o nome. São coisas dessa natureza que a lei determina. Que o candidato sabe. Que ele sabe. Então, né, não precisa estar ensinando. Tanto que nós vimos que vários programas que passavam até o dia 6 de julho, eles já foram retirados do ar, ou mudaram os apresentadores, ou mudaram os nomes do programa. Na prática, nós vimos que a maioria saiu do ar mesmo o programa integralmente. Sei. Vamos voltar para o funcionário público.
Aquele funcionário público que tem tempo integral e tem o favoritismo por algum candidato e tal, não sei o quê. Ele pode ir com a camisa ou ele pode usar bottom no horário de trabalho ou não? Não pode, porque ali pode estar se considerando que é o poder público, que é a máquina administrativa que está sendo utilizada para o benefício de uma campanha determinada. Depois do horário? Depois do horário ele tem a sua manifestação individual garantida. Só que tem um detalhe: os candidatos não podem distribuir brindes, qualquer tipo de brinde que possa ser considerado vantagem excessiva, vantagem indevida, perdão, ao eleitor. Então, camisetas ele não pode distribuir chaveiros, bonés, qualquer tipo de brinde dessa natureza é proibido. Então, a manifestação fora do horário de trabalho do servidor público é permitido, mas ele não pode receber esses brindes porque o próprio candidato não pode confeccionar e nem distribuir. Certo.